Muito bom dia para você que nos assiste nessa manhã abençoada de sexta-feira e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que transcende todas as coisas, possa encontrar o seu e meu coração nessa manhã abençoada. E nós chegamos ao fim da série Firmes na Fé e hoje nós vamos entender por que aquele jovem, por que aquele homem Daniel era um homem tão firme na fé, com um nível de confiança tão profundo, um nível de santidade, um nível de convicção e temor e obediência ao Senhor tão grandes. Um homem que tinha uma vida de comunhão, de relacionamento com o Senhor. Hoje nós vamos entender a essência disso. E para você que chega ainda desconfiado de quem Deus é, de que Ele não está sensível àquilo que você está passando, você pode estar acreditando que Deus Ele não está escutando as suas preces, a sua oração. Pode ser que você esteja na tempestade, fornalhas de fogo ou na cova dos leões. Você tem clamado ao Senhor, tem se sentido sozinho. Hoje tem uma palavra maravilhosa para você que eu gostaria de compartilhar contigo. No livro de Daniel, é o capítulo 2, versículos 19 a 23, que diz o seguinte: Então o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu, dizendo: Bendito seja o nome de Deus, de eternidade em eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te agradeço e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me revelaste o que te pedimos, porque nos fizeste saber esse caso do rei. Glória a Deus por isso, meu irmão, minha irmã. Eu queria te fazer uma pergunta para você que ainda chega de uma forma ainda não tão firme na fé, para você que não tem uma confiança plena no Senhor. Queria te fazer uma pergunta, mas que você possa refletir com o coração espiritual nessa manhã, porque o Espírito Santo ele vai falar aos nossos corações nessa manhã. Por que você acredita que Daniel, que tinha acabado de ser exilado da sua terra de Judá, de Jerusalém, ele é exilado para a Babilônia e ele simplesmente ignora aquelas comidas, aquelas iguarias e aquelas bebidas, que eram bebidas reais, bebidas de altíssima qualidade, mas ele prefere não se contaminar com aquelas bebidas? Por que você acredita que os 3 jovens amigos de Daniel, eles, ao ser exigido deles que eles se reverenciassem, que eles se ajoelhassem diante da estátua de ouro do rei Nabucodonosor, eles preferiram ser lançados na fornalha de fogo ardente? Por que você acredita que Daniel, ele preferiu ser lançado na cova com os leões a deixar de ter comunhão com o Senhor? Por que você acredita que todos os discípulos do Senhor, aqueles que caminharam com Ele, eles morreram pelo Cristo e pelo Evangelho? Por que você acredita que tem até hoje pessoas se entregando completamente ao Evangelho, se entregando completamente a Cristo, independente das circunstâncias daquilo que os espera? Irmão, minha irmã, todas essas pessoas, elas têm uma única característica, um único entendimento. Eles entenderam quem é o nosso Deus. Eles entenderam quem é o nosso Deus. Porque o nosso Deus é imutável. Ele não muda. As suas mensagens, a sua palavra é a mesma até hoje. E a gente vive num mundo que muda o tempo todo. Cada hora uma lei, cada hora uma moda, cada hora uma prioridade, cada hora está acontecendo alguma coisa. Mas nós temos um Deus que é imutável. E o mais importante de tudo, o mundo ele não quer que você saiba que você é de Cristo, que há um lugar para você na eternidade, que isso que você está vivendo, esse sofrimento, as dificuldades, esse momento que você se sente sozinho, pode ser que na depressão, nas dificuldades, o mundo quer dizer para você que você está sozinho mesmo, mas tem um Deus te esperando de braços abertos, independente daquilo que você fez. Refletimos sobre isso na semana passada, sobre no momento da queda, a redenção. Tem um Pai te esperando de braços abertos, tem uma mesa posta.
E o Pai, Ele quer te vestir, Ele quer colocar um anel, Ele quer te limpar. E essa lavagem é uma lavagem diferente. É a mesma lavagem que o Senhor Jesus Cristo Ele fez no lava-pés, que Ele lavou os pés dos discípulos. É a mesma lavagem que Ele fez no derramado do seu sangue na cruz. É a mesma lavagem que Ele fez quando o filho pródigo Ele retornou. É uma lavagem espiritual, uma transformação espiritual. Então hoje, meu irmão, minha irmã, nós temos aqui a conclusão da série, a grande convicção, como nos mantermos firmes na fé. Uma vez que nós nos entregamos completamente ao Senhor, nós viveremos as angústias desse mundo. O mundo ele vai vir para poder nos derrubar mesmo. O maligno ele vai vir para nos tirar do caminho, para que voltemos para os caminhos do maligno, não os caminhos de Deus. Mas hoje nós temos aqui, durante essa semana, como nos mantermos firmes na fé. Nós entendemos durante toda a semana que isso parte de um entendimento de quem Deus é. Nós podemos ver aqui nos 3 jovens que não se renderam, não reverenciaram a estátua de ouro. Eles falaram, nosso Deus ele é poderoso o suficiente para nos livrar dessa fornalha. Mas se Ele não nos livrar, mesmo assim nós não nos renderemos, nós não ajoelharemos. Meu irmão, minha irmã, veja o nível de profundidade. Não é a fé de resultado, é uma fé no entendimento de quem Deus é. E esse Deus ele está aqui diante de nós, nessa manhã, mostrando para nós que Ele está aberto para retornarmos, para regressarmos, porque Ele quer que nós estejamos caminhando com Ele, firmes na fé, convictos de quem Ele é. Imagine, meu irmão, minha irmã, se você reconhecer quem Deus é, que tudo que está escrito na palavra de Deus, que tudo isso aqui de fato aconteceu. O que precisa acontecer mais para que nós entendamos isso? Tudo que está escrito aqui é verídico, é real. Aquilo que os discípulos viram com seus próprios olhos, escreveram aqui, aconteceu. Jesus morreu por nós e ressuscitou. E o que mais precisa acontecer para a gente poder entender que Jesus Cristo é Ele que governa sobre todas as coisas. Ele que muda o tempo, Ele que tira e coloca Deus, Ele que tira e coloca reis nesse mundo. Ele que faz as coisas acontecer, não tem nada que acontece sem que Ele saiba. Mas muitas vezes nós optamos por caminhar em caminhos que não são os caminhos dele, coisas que Ele não gostaria que acontecessem na nossa vida acabam acontecendo. Então hoje, meu irmão, minha irmã, o chamado é para essa convicção, esse entendimento de quem Deus é, esse entendimento que o nosso Deus é um Deus de amor, a ponto de dar o seu próprio Filho em sacrifício por nós. Jesus que morreu na cruz por mim e por você. Ele carregou sobre si todas as nossas falhas, as nossas faltas, os nossos pecados. Morreram todas com Ele e Ele nos chama para ressuscitar juntamente com Ele numa vida nova, numa nova transformação do coração. Então, para você, meu irmão, minha irmã, que quer viver firme na fé, nós precisamos compreender quem é o nosso Deus. É o Deus soberano, é o Deus da glória, é o Deus que está acima de todo nome, acima de tudo, e todo o joelho se dobrará diante dele. É Ele que te chama nessa manhã para viver algo novo, viver uma vida nova, uma história nova. É isso que Ele quer apresentar para você nessa manhã. Se você tiver com o coração aberto, é isso que Ele vai falar aos nossos corações nessa oração que nós faremos juntos. Senhor Deus, quero te agradecer muito, Pai, pela sua presença aqui, por essas inspirações, te agradecer por esse canal, pela minha vida, pela minha saúde, pela vida desse meu irmão, dessa minha irmã que aqui estão, Senhor Jesus. Nós queremos compreender, Senhor Jesus, compreender, Pai, o motivo que esses homens, Pai, essas mulheres, Pai, eles chegaram a ponto, Pai, de negar as suas próprias vidas, Pai, por amor a Ti. O que aconteceu, Senhor Jesus? O que eles viram, Senhor Jesus? O que eles sentiram, Pai? Foi algo tão profundo, Senhor Jesus, que os transformou completamente. E as suas vidas aqui nesse mundo deixaram de fazer sentido. E o que fez sentido, Pai, foi te servir, te seguir, Senhor Jesus. Nós pedimos, Pai, que o Senhor fale ao nosso coração nessa manhã de sexta-feira. Fala para nós, Senhor Jesus, que o Senhor nos quer de volta, que o Senhor está de braços abertos, Pai. O Senhor quer nos dar uma porção redobrada de fé para que nós possamos viver firmes na fé,
Da mesma forma que esses homens e essas mulheres, Pai, aqueles que evangelizaram, aqueles que falaram, aqueles que se posicionaram, aqueles que fizeram tudo aquilo que o Senhor direcionou, independente das circunstâncias, independente daquilo que sofreriam, até próprios atentados contra suas próprias vidas, como foi o caso. É isso, Pai, que nós te pedimos, Pai, um coração diferente, Senhor Jesus. Nós possamos entender no profundo, Pai, e que esse entendimento, Pai, ele possa nos dar um outro sentido para a nossa vida, Senhor Jesus. O seu sentido, o seu propósito, Pai. Que só possa mostrar para nós aquilo que o Senhor tem para nós, quem que o Senhor quer que nós sejamos, Senhor Jesus. Porque nós estamos aqui para poder fazer as suas vontades, Pai. Corações rendidos a Ti, Pai. Faz um novo em nossas vidas, Pai. Que essa convicção, Pai, daquilo que o Senhor fez, Pai, daquilo que o Senhor fez também pela vida desses homens e mulheres, Senhor Jesus. Essa convicção, Pai, ela seja aprimorada e tudo isso ecoe nos nossos corações, na nossa vida, para nos redobrar a nossa fé, nos dar uma força, um vigor, passar por todas essas turbulências, por tudo aquilo que a gente está vivendo, por essas tempestades da vida, Senhor Jesus. Essas fornalhas, essas covas dos leões, Senhor Jesus. Nós passaremos tudo isso, Pai, contigo, Pai, porque nós sabemos, Pai, que o Senhor está acima de tudo, Senhor Jesus. E nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. É isso que nós te pedimos, Pai. Nessa manhã abençoada de sexta-feira, meu irmão, minha irmã, que semana abençoada. Queria agradecer muito a sua presença. Se o Senhor Jesus, ele utilizou esse vídeo para poder alcançar o seu coração, não deixe de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal, ativar o sininho. Dessa forma que você também estará evangelizando. E essa mensagem alcançará também outros corações, da mesma forma que alcançou os nossos. Você possa ter uma sexta-feira abençoada, um fim de semana iluminado. E se Deus quiser, a gente se vê na próxima terça-feira com uma nova série de vídeos. Um grande abraço para você. Fique com Deus. Até mais.